Nessa manhã, eu, Shirley Passos, venho trazer uma mensagem com o título Qual é o seu alicerce? Muito bem, eu venho falar com vocês sobre, baseado no texto de Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Vamos lá. Abram suas Bíblias, mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nessa manhã, queremos fazer a tua vontade. Queremos estar mais próximos de ti, aprendendo o que é necessário para uma vida agradável aos teus olhos, para uma vida que nos aproxime de ti, que nos faça chegar no destino final que é o céu. E até lá, nos ensina, Senhor, nos ajuda, nos ampara, para que possamos fazer o nosso melhor. Abençoa cada um que vai ouvir essa mensagem. Abençoa cada pessoa que tem se colocado diante de ti, buscando a tua face. E traz, Senhor, aquelas pessoas que estão perdidas, Senhor, que estão cabisbaixas, sem saber aonde ir, sem saber como resolver seus problemas, diante das dificuldades. Pessoas perdidas em seus pensamentos, em suas más escolhas. Abençoa, Senhor. Derrama da tua graça. Traz luz, Senhor, nessas mentes. E que possamos estar conscientes da nossa função, que é levar o teu evangelho a toda criatura. Abençoa, Senhor, essa manhã. Nos colocamos diante de ti humildemente, sabendo que nada somos. Apenas transmitimos a tua palavra. Ela é sua e ela faz o que lhe apraz. A palavra, ela por si só já trabalha. Mas colocamos ao teu dispor, Senhor. Usa-nos, Senhor. O pouco que somos, colocamos nas tuas mãos. Abençoa, Senhor. Mais uma vez eu peço, abençoa cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus, abram suas Bíblias, capítulo 7, do versículos 24 a 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Muito bem. Duas casas. Uma construída na rocha, firme, e outra construída na areia. Esse texto é muito conhecido de muitos de vocês. Mas sempre precisamos ouvir e entender qual o alicerce necessário para que a casa não caia.
Que tipo de alicerce as pessoas têm construído para edificar a sua casa, que aqui é um símbolo para a vida, para a sua vida. Então vamos lá. O que é um alicerce? Eu trouxe aqui o significado. Alicerce, aquilo que fundamenta e sustenta, que é base, que é um apoio, um sustentáculo. Também é uma estrutura de uma construção. É uma base que sustenta a casa, que dá solidez e transmite para o terreno, aonde ele está colocado, toda a carga, todo o peso. Um alicerce bem feito evita trincas na parede, evita que a umidade suba da terra e comece a vir na parte de baixo da parede. Isso é um alicerce. Agora eu vou falar sobre outros elementos. Sapata. O que é uma sapata? É um bloco de concreto armado, construído diretamente sobre o solo, dentro de uma escavação. Você cava o desenho que você deseja da casa e você vai jogar concreto ali, diretamente sobre o solo. E depois vem uma coisa chamada baldrame, que é a ligação entre uma sapata e outra, e é para sustentar as paredes dessa casa. Então, digamos assim, que a sapata é como se fosse a raiz embaixo da terra, e o baldrame, a ramificação dessa raiz, que vai sustentar a planta, que é a casa. E onde vão ser construídas paredes e depois o telhado que vai proteger de chuva, de sol, de vento. Então, um alicerce bem feito, uma casa que se sustenta, que não cai. E agora vamos falar também sobre uma coisa que era usada nas construções antigas. O nome é pedra angular. O que é uma pedra angular? É a primeira a ser assentada na esquina do edifício, da construção. Ela forma um ângulo reto entre duas paredes. E a partir dela, da pedra angular, eram definidas as posições das outras pedras, alinhando toda a construção. Ela é um elemento essencial que dá origem ao fundamento da construção. Ela é semelhante aos atuais alicerces dos prédios, dos grandes edifícios. E vamos abrir novamente a Bíblia, lá em Salmos 118, versículo 22, que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Essa pedra angular, essa pedra que foi rejeitada, tornou-se uma pedra de esquina ou a pedra angular. Essa pedra principal que faz com que toda a edificação fique certinha, que é um parâmetro de correção, de alinhamento, de direção, para que toda a construção fique correta. E quem é para nós, cristãos, essa pedra angular? Justamente Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Somos todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente. Não precisa mais nada nem ninguém. Ele é suficiente para nós. Aquele que nos dá a salvação, que pagou o preço na cruz
não ficou morto. Após 3 dias ele ressuscitou, significando que ele venceu a morte. E ele que morreu como unigênito de Deus, ressuscita como primogênito de Deus, o primeiro dentre muitos filhos. Este é o nosso Jesus, a nossa pedra angular, a pedra principal, a pedra cujo edifício precisamos construir, que é a nossa vida. Então, você viu, lá em Mateus 7, falou de 2 casas. Uma construída na rocha, que é Jesus, que é uma coisa sólida e firme. E outra construída na areia. E é sobre essa areia que nós vamos conversar a partir de agora. Depois nós retornaremos na rocha. Mas para os dias de hoje, nós precisamos identificar quais são esses terrenos, quais são os terrenos arenosos que existem no mundo, onde muitas pessoas têm construído suas vidas em cima. Que nós vimos nesse texto base, qual é o destino. Vem chuva, vem vento, os rios correm, o tempo transcorre, o rio é como o tempo que vai passando. A água nunca é a mesma, ela vai correndo. E aí, os ventos, as dificuldades, as chuvas, as tempestades, elas vêm nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas. Então, que terrenos arenosos são esses que podem fazer com que a nossa casa caia? Onde muitas pessoas têm construído suas vidas baseadas nela. Eu trouxe para vocês um exemplo da década de 90. Em 1990, no Brasil, aconteceu o Plano Collor, o chamado, apelidado de Plano Collor. O presidente da época, Fernando Collor de Mello, havia sido eleito de forma assim fantástica. O povo foi na rua, foi para as ruas, os caras pintadas, sabe? Então ele veio como um rosto novo, um homem alto, bonito, boa pinta. E parecia assim um frescor na política, algo novo, diferente da velha política. E ele se elegeu de forma magistral. Aí, 1990, ele assume como presidente. 3 dias de feriados bancários. 3 dias os bancos fechados. E ele, durante sua campanha, falou que ia dar um jeito no Brasil. Aqui nós estávamos vivendo a chamada hiperinflação. Todo dia aumentavam as coisas. Existiam nos supermercados funcionários com uma maquininha de etiqueta. E aquele tique era o terror das pessoas. As pessoas recebiam seus salários e saíam correndo para fazer compras. Porque se elas não comprassem logo, no meio do mês o seu salário não dava mais para comprar o que conseguiria comprar no começo, na hora que recebiam. Porque aquela bendita maquininha funcionava todos os dias. Todos os dias os preços eram alterados para mais. Era muito difícil. A hiperinflação. Algo terrível. E ele falou, eu vou dar um jeito. E lá veio o tal do Plano Collor. Esse plano,
por falar nisso, esse plano ele foi colocado em prática com uma medida provisória, significando que ela não passou pelo Congresso, ela não foi votada. Foi uma coisa assim imposta pelo presidente. E ele tinha ao seu lado a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia da época. E ela, juntamente com ele, tinham esse plano maravilhoso, queria dar um jeito no Brasil. E tinham algumas medidas esse plano. Primeira, demitir funcionários públicos, enxugar o Estado. Então, muitas demissões, muita gente foi demitida. Trocar a moeda. Vários planos antes já tinham sido tentados. A moeda já havia sido trocada e não tinha dado certo. Mas ele tentou novamente trocar a moeda. A moeda da época chamava-se Cruzado Novo. Tinha sido cruzado, depois Cruzado Novo. E aí ele trocou para Cruzeiro. Então, de Cruzado Novo para Cruzeiro. E o que foi mais polêmico foi o confisco de todo o dinheiro de conta corrente, poupança e aplicações de todos os brasileiros por 18 meses. Essa era a proposta. Por 18 meses, o governo iria trabalhar com esse dinheiro. As pessoas poderiam retirar das suas contas até 50 mil cruzados novos, que depois virou cruzeiro, né? Mas, para quem era pobre, isso não afetou muito, né? Porque o pobre não tinha 50 mil cruzados novos na conta. Só que o Brasil não era formado só por pessoas pobres. Os empresários tinham contas a pagar, funcionários a pagar. As pessoas muito ricas, 50 mil não era nada. Não dava para pagar as suas contas diárias, seus gastos. E aí foi um choque. De uma noite, a pessoa dormiu com um valor na conta e acordou com no máximo 50 mil cruzados novos e o restante não poderia mexer por 18 meses. O que fazer? Como continuar a vida? Continuar a sua empresa, o seu negócio, sem o valor necessário? Foi um pânico, foi um desespero. Mas havia essa promessa, depois de 18 meses você vai ter seu dinheiro de volta. Mas esse plano foi tão chocante, houve tanta revolta popular, logo depois o Congresso teve eleições, o presidente não conseguiu ter acordo com o novo Congresso eleito, não tinha diálogo correto, não deu tempo para ele negociar. E o plano tinha falhas, não estava perfeito. Eles não pensaram em algumas variantes. Moral da história: o plano não deu certo. E aquele dinheiro confiscado não foi devolvido. As pessoas tinham que recorrer à justiça para terem seus dinheiros de volta, seu dinheiro de volta. E até os dias de hoje, esses precatórios que você ouve falar, muitos são dessa época, que ainda não foram pagos. Então você veja que foi um desespero. Não deu certo, o dinheiro confiscado.
E nesse período eu lembro de ouvir as notícias aqui da cidade de pessoas se jogando dos prédios, suicídios, senhoras da alta sociedade, empresários, pessoas ricas se jogando, acabando com suas vidas, porque o sustentáculo da vida deles estava no dinheiro. Quando tirou o dinheiro, tirou o chão, a pessoa se viu em queda, se viu caindo num grande abismo, sem fundo. Que desespero! Naquela época, carros caríssimos eram vendidos a preço de nada, era muito barato, as pessoas estavam vendendo joias, carros, o que podiam para não fecharem seus negócios, para tentarem se sustentar. Foi um período muito de extrema dificuldade, porque suas vidas estavam alicerçadas no dinheiro. Alguém falou que a pessoa mais pobre é aquela que só tem dinheiro. É a pessoa mais pobre. Tirou o dinheiro, não tem mais nada. Então, esse plano Collor foi um grande exemplo de como você não pode colocar a base da sua vida em coisas que são frágeis, que um governo pode tirar, que uma guerra pode destruir, situações alheias à sua vontade podem mudar o rumo da sua vida. Jesus já falava para a gente não confiar nessas coisas, que está lá em Mateus 6, vamos ler, Mateus 6, dos versículos 19 até o 21. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração daquelas pessoas estava no dinheiro. Teve muita revolta na época, porque algumas pessoas, milagrosamente, sonharam um dia antes e retiraram todo o seu dinheiro daquelas contas. Então, alguns amigos do rei, entre aspas, né, conseguiram salvar as suas fortunas. As pessoas que estavam próximas. Mas a maioria da população sofreu e sofreu muito. Mas só aqueles que estavam com o coração naquilo tiveram suas vidas destruídas. Totalmente destruídas. Mas não existe só esse terreno arenoso, que é uma areia movediça, que quando você pisa você é engolido. Existem outros terrenos assim, como por exemplo a fama. Muitos, hoje em dia nós vemos artistas decadentes. Quem são artistas decadentes? São aqueles que em declínio vivem do passado. Não conseguem ter uma vida normal. Ter uma vida... Passou, eu fiz aquilo, foi muito bom, mas a vida continua. São aquelas pessoas saudosistas,
que passam a vida inteira só relembrando aquele passado glorioso, mas que ficam sempre infelizes, não conseguem viver o dia de hoje, não conseguem ter uma perspectiva de futuro bom, alegre, porque vivem naquele passado que passou. Foi muito bom, mas passou. Não dá para voltar. Então, pessoas que ficam com a sua vida alicerçada na fama, quando perdem essa fama, perdem as suas vidas. Ficam sem nada. Beleza, juventude, que está ligada nessa área artística. A beleza vai embora. O tempo vai passando. Depois dos 25 anos, seu corpo, sua pele não produz mais colágeno como devia. Vai declinando. O cabelo vai embranquecendo. Para os homens, muitas vezes caindo. A idade vem. E as pessoas que ficam enraizadas na beleza, como eu era, quando eu era jovem, vão se perdendo e se perdem aquilo, ficam desesperadas. Tem lá em Hollywood, nos anos 20, de 20 a 60, foi o período de ouro de Hollywood. Dessa época, eu vou citar algumas atrizes. Alguns de vocês podem lembrar, o povo mais jovem, só pesquisando, né? Não vão lembrar desses grandes nomes. Bette Davis, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Essa Elizabeth Taylor, ela casou 8 vezes. Olha só. Greta Garbo, Grace Kelly, uma atriz hollywoodiana que largou a fama, o Hollywood, para ser princesa. Ela casou com um príncipe. Sonho de fada, né? De conto de fada. Marilyn Monroe. Essas atrizes foram desse período de ouro, da década de 20 até a década de 60. E uma coisa que você via em Hollywood, quando você vê os filmes antigos, muitos deles em preto e branco, remasterizado agora, né? Pode até ter colorido. Você via que em alguns filmes as atrizes já estavam velhas, mas fazendo papéis de jovem. Os papéis jovens. Você via que era uma coisa assim forçosa, onde elas talvez se recusassem a aceitar papéis da sua idade. Você via atrizes velhas, todas maquiadas, muito maquiadas, forçando uma situação de juventude onde não tinha mais. Ficava uma coisa estranha. Mas os diretores se submetiam a aceitar aquelas imposições porque elas eram muito famosas. Muitas estavam até injetando dinheiro naquele filme. Então você via a luta delas em se manter naquele patamar de juventude, mesmo não tendo mais aquela aparência. Então sempre se ouvia histórias delas assim tristes. Algumas se isolaram, entraram em depressão. Então você vê o desejo, porque foi um período muito grande, foi muita fama, muito glamour, mas passou. E muitas dessas mulheres ficaram infelizes durante muito tempo, porque a vida delas estava alicerçada nessa tríade fama, beleza e juventude. E isso passa. Outro terreno arenoso é poder. Muitas pessoas não têm beleza, né? Não têm
talentos para mostrar, mas tem poder. Chegaram num ponto de destaque na vida, reis, governadores, presidentes, chefes. Muitos deles chegam num ponto da sua carreira política, de trabalho, onde chegam no topo. E aquele poder, ele é como um vinho, como uma bebida. É inebriante. Você se sente tão poderoso, você começa a ficar arrogante. As pessoas abaixo de você, você olha assim com desprezo, não chegam aos meus pés. Eu sou poderoso, eu mando. Sabe aquela frase? Você sabe com quem você está falando? É típico dessas pessoas que conquistaram poder, algumas delas até pequenos poderes. Às vezes uma pessoa simples, até humilde, quando tem um pequeno poder, se acha superior aos outros. Não precisa ser rico ou poderosíssimo para você se tornar arrogante. Pequenos poderes são vistos no dia a dia. Então, você veja que poder, um rei que hoje está no trono, amanhã pode não estar, pode ser deposto, pode ser trocado. O presidente, de 4 em 4 anos, pode ser reeleito, máximo 8, vai ser substituído. Um chefe, uma hora vai se aposentar. Se não for substituído ou demitido. Para que construir a sua vida em cima de coisas que são areia? O vento, a chuva, pode derrubar. Então, poder, fama, até mesmo família. Existem pessoas que constroem sua vida em cima de um nome. Uma família como essas aqui de poder, aí se sustenta. Não, porque eu sou de família tal. A minha família construiu essa cidade. Porque a minha família... Uma hora pode acontecer como aconteceu no Plano Collor. Essa grande família construída durante anos, que se sustentou durante anos, pode acontecer de ser derrubada, por exemplo, num Plano Collor, como aconteceu. E aí, de que vai valer esse nome? Uma mulher que constrói sua vida em cima do marido. O marido está acima de todas as coisas. A vida dela é esse marido. E se o marido morre? Você vai junto? Vai deitar no caixão junto com o marido? Existem pessoas que constroem sua vida em cima de um filho. Às vezes tem aquele filho predileto. Acontece qualquer coisa, aquele filho vai viajar, muda para um outro país, ou sofre um acidente e morre. Você que construiu sua vida em cima daquele amor, daquela paixão, vai sucumbir junto? E os outros filhos? E o marido que sobrou? As pessoas que dependem de você? Todas essas coisas que você coloca acima de Deus é idolatria. E isso também é destrutivo. É construir a vida em cima da areia. Uma mãe, um filho que se sustenta em cima de uma mãe. A vida é assim, quem é mais velho costuma morrer antes. Pode acontecer o contrário.
Mas o curso natural da vida é esse. Se você tem a sua vida sustentada em cima de pessoas, seres humanos que hoje estão aqui e amanhã não estão mais, você está construindo em cima da areia. A sua vida tem que ser sustentada em coisas sólidas. Você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que ter o devido cuidado, mas tudo na medida certa. E a Bíblia vai orientando como você deve fazer com os seus relacionamentos. Seja pai, filho, seja parente, seja um grande amigo, sejam cargos de chefia, sejam pessoas, relacionamentos. Uma noiva prestes a casar, um noivo prestes a casar. Acontece qualquer coisa e esse casamento não se concretiza. E aí você vê a noiva se jogando da ponte, se jogando na frente de trem, de carro. O noivo botando fim na vida. Porque sua vida estava sustentada em cima de relacionamento, de pessoas que hoje estão aqui e amanhã podem não estar mais. Isso é areia. É terreno arenoso. Que pode se tornar uma areia movediça e te engolir. Não tem sustentação. Então vocês vejam que todas essas coisas são coisas frágeis. Eu vou ler para vocês, está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, logo no comecinho da Bíblia, no capítulo 1, lá no versículo 8. Vocês conhecem a história de José, né? José que teve aqueles sonhos das vacas magras, das vacas gordas. José, ele foi aquele que, na sua época, ajudou o faraó a juntar as coisas, e foi o Egito quem sustentou as terras ao redor, os países ao redor. O Egito era o único lugar que tinha cereal, que tinha sustento, que tinha o pão, digamos assim. Por isso que aquela grande seca de 7 anos não matou todo mundo, porque tinha. E Deus usou José para aquilo. E ele se tornou o segundo no Egito. Ele se tornou o governador do Egito. Ele foi muito famoso. Ele teve fama, teve poder, teve dinheiro. Ele, bam, bam, bam. Deus, de escravo vendido pelos seus irmãos, de presidiário sem ter culpa alguma, ele foi colocado ao patamar de governador, o segundo homem do grande Egito. Só que o tempo foi passando e José morreu. Passaram-se muitos anos. Aí vamos ler aqui em Êxodo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O tempo foi passando. Eu falo sempre, quando alguma coisa que eu faço cai no esquecimento, eu brinco lá em casa assim, pois é, eu sou igual José no Egito. Passa o tempo, todo mundo esquece o que eu fiz. Brincadeira à parte, foi isso que aconteceu com José. Um bem tão grande para o mundo da época. Só que os anos foram passando e José caiu no esquecimento. Surgiu um novo rei no Egito que não conhecia a fama de José, todo o benefício que aquele hebreu tinha feito. E o povo que tinha ido para o Egito estava crescendo numerosamente.
E aquele rei ficou com medo. Esses hebreus estão crescendo em grande número. Se eles se revoltarem, a gente vai ficar refém deles. Eles que vão dominar. Vamos dar um jeito de escravizar esse povo. E assim foi feito. O povo foi feito escravo até a chegada de Moisés e da libertação do povo. Então vocês vejam que tudo aquilo que foi feito um dia foi esquecido. O nosso alicerce tem que ser na pedra angular. O alicerce que Deus tem nos dado é Jesus. Aquela casa do início, construída na rocha, a nossa rocha é Jesus. A carta para que possamos andar corretamente no mundo é a Bíblia. Essa Bíblia que tem sido massacrada. Ah, ela é um livro muito antigo. Ah, essas coisas não são mais assim. Ela continua dando preciosos ensinamentos para nós. Esse livro, ele é especial. Ele precisa ser lido com os óculos do Espírito Santo. Para você ler e entender, você precisa orar. Você precisa pedir, Senhor, me revela. Ele é um livro que não fala só para a mente, para nossa mente carnal, para o nosso intelecto. Ela é como ela mesma fala, espada de dois gumes, que corta, que entra, penetra na nossa alma e no nosso espírito. Ela tem ensinamento que entra na nossa vida e transforma. Que ela penetra e, como Jesus falou, rios de água viva fluem. Esse livro, ele revela Jesus. Todo ele, o personagem principal, a mensagem principal é Jesus. Do início, do começo ao fim. Todo esse livro, ele tem um fiozinho que liga cada página. É um fiozinho de sangue. É um fiozinho que chegou em Jesus. Do começo, nas promessas, o que aconteceu com o povo, cada livro, cada detalhe, cada poema, cada cântico, cada regra, cada número, tudo isso foi indicando Jesus. E lá em Apocalipse, a revelação máxima dele, ele vai estar como rei, como juiz, como um justo juiz. Ele virá com vara de ferro. Ele não é mais aquele bebezinho revelado lá em Mateus, nos livros. Ele vai vir como rei, como Senhor, com todo o poder. Então, deem valor a esse livro que revela, que fala sobre essa pedra angular, sobre este nome que é a base da nossa sustentação. Todo cristão tem sua vida firmada na rocha, que é Cristo, que se revelou ao mundo, que pagou o preço pelos nossos pecados, que morreu, ressuscitou,
subiu aos céus e está aguardando o momento para voltar. E esse momento está muito próximo, porque através da leitura da Bíblia, através desse óculos do Espírito Santo, você vai tendo a revelação dos dias futuros, que aqui vai revelando cada coisa que vai acontecer e que já está acontecendo, e que é o prenúncio da volta de Jesus. Eu aqui estou como boca, revelando, falando para vocês. Eu sou igreja. Você que botou a sua vida, firmou a sua vida nessa rocha que é Jesus, também é igreja. Cada pessoa que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador é uma pedrinha, é um tijolinho nessa edificação que é a igreja. Cada tijolinho desse, que é a nossa vida, vai edificando esse grande edifício, que é a igreja, colocada sobre a rocha que é Cristo. Outro simbolismo da igreja é noiva. Somos noiva, sendo preparadas para o noivo que está vindo. Ele está às portas. Tenha a sua vida pautada, tenha a sua vida sustentada nesta rocha que é Cristo. Não busque fama, dinheiro, poder ou qualquer outra coisa que venha substituir a rocha, firmeza. Porque senão os ventos, as dificuldades, tantas coisas que podem acontecer, tantas variantes que naquele plano Collor foram esquecidas. Que na cabeça parecia uma coisa tão bonita, tão sólida, tão firme, mas estava num solo arenoso. Quando você não busca a voz de Deus, quando você não busca a orientação divina no seu dia a dia, você não sabe o dia de amanhã. Você não conhece o amanhã. Você só conhece o ontem, porque já passou, e o hoje que você está vivendo. Mas o amanhã só a Deus pertence. Por isso a necessidade de orar todos os dias, de buscar a face de Deus, que é aquele que conhece o teu futuro, que é aquele que pode te orientar cada passo, a cada dia. Precisamos estar em constante contato com esse Deus maravilhoso que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E que quando Jesus subiu aos céus, nos mandou o Espírito Santo. Em todo o tempo, Deus está com aqueles que o buscam. Não se afaste desse Deus vivo que quer ter um relacionamento. Converse com Ele dia a dia, para que você saiba qual passo você pode dar. Então, construa a sua vida nesse alicerce. Analise. Eu comecei com uma pergunta. Qual é o seu alicerce? Faça uma análise. Busque dentro de você no que você tem sustentado a sua vida. Quais são os seus valores? Esse mundo que tem invertido os valores. Preto, branco, luz, trevas, doce, salgado.
O que é doce tem sido dito que é salgado. O que é trevas, o povo está falando que é luz. Está tendo uma inversão de valores. Se você se deixar influenciar por esse mundo, você vai se desviar dos valores eternos, das coisas absolutas. Pense bem, qual tem sido o seu alicerce? O meu é a rocha. Eu tenho alicerçado a minha vida em Cristo e convido você a fazer o mesmo. Se você já fez essa escolha, permaneça firme, em oração, lendo a carta de amor que Deus deixou para nós. Que possamos estar firmes nesta pedra angular, para que o nosso edifício seja bem construído, bem alicerçado. E vamos aguardar que Ele está voltando. Jesus está voltando. Que Deus abençoe. Amém.